Revelations. Hoje vamos analisar um homem que é mencionado na Bíblia, mas que é um personagem muito misterioso. Contos e mitos sobre ele têm sido contados ao longo dos séculos. Ele aparece como um personagem na mitologia de muitas culturas antigas. Como a Bíblia não entra em grandes detalhes sobre ele, há muitos mitos e suposições que o cercam. Lendas foram criadas por causa desse homem, e mitos foram desenvolvidos sobre ele, um dos quais sugere que ele acreditava que, se atirasse nas nuvens, sua flecha retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, essa citação não está na Escritura. Ao pesquisar sobre esse indivíduo, achei essa citação interessante, usada por alguns comentaristas de sua história. A pessoa a qual estou me referindo é ninguém menos que Nimrod, o caçador. Nimrod também aparece na mitologia assíria e babilônica como um herói e uma divindade frequentemente associada à caça e à guerra. Nessas tradições, ele às vezes é identificado com o deus Nerta. No geral, a história de Nimrod foi transmitida por várias culturas e religiões, e seu personagem adquiriu diferentes significados e interpretações ao longo do tempo. Vamos analisar diretamente o que a Bíblia diz sobre esse personagem misterioso. Gênesis 10:8-10 relata: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O início de seu reino foi em Babel, Ir, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod foi o bisneto de Noé e o neto de Cam, nascido após o dilúvio. Ele foi uma figura significativa na antiguidade, descrito na Bíblia como um homem poderoso e grande caçador diante do Senhor. Nimrod fundou muitas cidades na Bíblia, mas a mais notável entre elas é Babel, uma cidade construída em rebelião contra o propósito de Deus para o homem. Nimrod era um líder entre os homens de sua época. Ele construiu a cidade de Babel, Ir, Acade e Calné, na terra de Sinar. Como bisneto de Noé, Nimrod não tinha o mesmo registro justo que Noé. As informações sobre ele sugerem que ele se rebelou contra Deus e instigou outros a fazerem o mesmo. Como figura pública em seu tempo, ele era um homem habilidoso e um tirano ambicioso que tinha sucesso em tudo o que fazia. O contexto em torno da frase, ele foi um poderoso caçador diante do Senhor, em Gênesis 10:9, claramente não é um elogio a Nimrod. Boisé afirma o seguinte sobre a frase: isso não se refere à habilidade de Nimrod em caçar animais selvagens. Ele não era um caçador de animais, era um caçador de homens, um guerreiro. Foi por meio de sua habilidade de lutar, matar e governar implacavelmente que o reino das cidades-estado do Vale do Eufrates, liderado por Nimrod, foi consolidado. Embora não seja claramente afirmado na Bíblia, acredita-se por alguns que Nimrod tenha sido um gigante. Gênesis 6:4 menciona que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Este trecho revela que antes e depois do dilúvio nos dias de Noé, havia gigantes na terra. É importante observar que há diversas interpretações sobre o caráter de Nimrod. No entanto, não há menção específica de ele ser um gigante na Bíblia. A palavra poderoso, no contexto da descrição de Nimrod, poderia sugerir força, poder ou liderança, em vez de tamanho físico. Não há evidência clara na Bíblia ou em registros históricos que sugira que Nimrod era um gigante. No entanto, muitos estudiosos bíblicos acreditam que ele era de fato um gigante, o que poderia ser a razão de sua grande influência e das numerosas lendas misteriosas que o cercam. Existem várias outras instâncias de gigantes na Bíblia.
tornando plausível a ideia de que Nimrod era um deles. Números 13, 32, 33 apresenta um resumo do relatório dado pelos espiões enviados por Moisés para inspecionar a terra de Canaã. Eles trouxeram um relatório negativo sobre a terra, dizendo aos filhos de Israel: a terra por onde passamos a espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa é uma peça de evidência que sugere que Nimrod poderia potencialmente ter sido um gigante, pois os filhos de Enaque foram descritos como gigantes, e eram da linhagem de Cam, que era avô de Nimrod. Embora não seja claramente declarado na Bíblia, Nimrod, desde tempos antigos, tem sido tradicionalmente considerado o criador da Torre de Babel. Neste ponto, gostaria de apresentar o historiador Joséfo. O antigo historiador judeu escreveu sobre Nimrod e a Torre de Babel em seu livro Antiguidades dos Judeus. Segundo Joséfo, Nimrod era um homem audacioso que se tornou um tirano e liderou as pessoas de sua época em rebelião contra Deus. Como mencionado anteriormente, Nimrod é dito ter sido responsável pela construção de várias cidades, incluindo Babel, Babilônia, Ir e Acade. Joséfo também escreveu sobre a Torre de Babel, a qual ele chamou de Torre de Babilônia. Segundo Joséfo, as pessoas da época de Nimrod decidiram construir uma torre que alcançasse os céus porque acreditavam que, fazendo isso, poderiam escapar de outro dilúvio. Joséfo acrescenta que Nimrod convenceu as pessoas a empreenderem esse projeto com o objetivo de ganhar poder e controle sobre elas. A narrativa de Joséfo sobre Nimrod na Torre de Babel segue de perto a narrativa bíblica, embora inclua alguns detalhes e interpretações adicionais. Joséfo enfatiza a natureza rebelde e tirânica de Nimrod, sugerindo que a construção da torre foi motivada pelo desejo de poder, autopreservação e rebelião contra o Senhor. Isso está alinhado com as Escrituras, pois as pessoas de Babel estavam orgulhosas de suas realizações e decidiram construir uma torre que chegasse aos céus. Gênesis 11, 1, 3. E toda a terra era de uma só língua e de uma só fala. E aconteceu que, à medida que viajavam do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: vamos lá, façamos tijolos e queimemo-los completamente. E tinham tijolos por pedra e betume por argamassa. E disseram: vamos lá, construamos uma cidade e uma torre cujo cume possa alcançar o céu, e façamos um nome para nós, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que eles começaram a fazer. E agora, nada do que intentarem fazer será impossível para eles. Vamos lá, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entendam a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra. E eles cessaram de construir a cidade. Por isso, o nome dela foi chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. Nimrod uniu o mundo contra o propósito de Deus, que a umidade deveria encher a terra, aparentemente. Nimrod queria que as pessoas em suas cidades estivessem sob seu controle e governo, mas Deus destruiu seu plano. Este projeto de construir esta torre era uma declaração clara e flagrante de guerra contra Deus. Todo-Poderoso durante este tempo, sob o governo de Nimrod, as pessoas eram de fato uma nação unida, vivendo juntas e falando uma única língua.
A diversidade de línguas e idiomas pode, portanto, ser rastreada até este trecho da Escritura, quando Deus confundiu a linguagem dessas pessoas, tornando impossível para eles se comunicarem efetivamente o suficiente para concluir a construção da torre. Entre os estudiosos bíblicos, há um consenso de que Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, uma prefiguração do anticristo que virá. Antíoco IV Epifânio era um rei seleucida que governou sobre um grande território no Oriente Médio no século II a.C. Ele é mencionado no Antigo Testamento, especificamente no livro de Daniel, como uma figura histórica que desempenhou um papel significativo na história de Israel. Embora haja um consenso geral entre os estudiosos da Bíblia de que Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, nem todos os estudiosos cristãos adotam a mesma visão para Nimrod. No entanto, é importante observar que, em alguns círculos cristãos, Nimrod é visto como um tipo de anticristo. Uma das razões pelas quais alguns estudiosos descrevem Nimrod como um tipo de anticristo é por causa de seu nome. O significado de seu nome é bastante sugestivo. Nimrod significa o rebelde, ou nós nos rebelaremos. E defensores dessa perspectiva argumentam que isso é uma descrição apropriada para um homem que prenuncia o ímpio, que se oporá e se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus, como visto em 2 Tessalonicenses 2:4, e que se levantará contra o príncipe dos príncipes, como visto em Daniel 8:25. Nimrod era um poderoso caçador perante o Senhor, e há de fato muitos mitos extravagantes ao seu redor, como eu mencionei anteriormente, como a crença de que, se ele atirasse nas nuvens, sua flecha retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, mesmo seu reino caiu. Ao longo dos corredores da história, grandes homens se levantaram e grandes reinos surgiram, mas todos caíram e, em última instância, Deus permaneceu em seu trono. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.